Agora sim, gente, tem essa técnica incrível que eu tô, assim, abismada, na verdade, como fica real. Acho que quando pega na tela, assim, olha, eu tô vendo agora pelo monitor, parece madeira mesmo. E aí você, é incrível, é incrível. Se você passar a mão aqui, olha, você sente como se fossem os veios, aqueles veiozinhos, né, da madeira. A tonalidade, tudo, é realmente impressionante. Olha só, tem outras técnicas aqui também. Deixa eu descobrir, ó, vou passar aqui na frente. Deixa eu descobrir tudo isso e muito mais com a Ângela Ferraz, que é a designer. Tudo bem, Ângela? Prazer. Muito prazer, viu? Igualmente. Gente, que demais essa técnica. Você viu? E é super prática. E é uma tendência agora, né? Sim. O elemento madeira nas decorações. Deixa o ambiente, acho que mais aconchegante, né? Traz um ar, pode ser mais sofisticado ou mais rústico também, dependendo da decoração. Combina com qualquer estilo. É muito bacana mesmo. Agora, é difícil fazer? Muito prático, Camila. É, porque você olhando assim, às vezes dá uma dúvida, será que é difícil fazer, né? Mas o material para vocês usarem, olha, vai estar tudo na tela, tá? Vai estar passando aqui para vocês. E enquanto isso, a gente já pode começar então, né, Ângela? Sim, claro. Vamos lá. Qual que é o primeiro passo? A ideia é demonstrar, né, uma parede. O nosso painel aqui, ele simboliza uma parede. Tá. Então, a primeira etapa, seja uma pintura convencional, seja o que você for fazer, sempre utilizar fita crepe para proteger as extremidades. A fita crepe, aliás, né, tem que ter, né? Diversos trabalhos assim, Sim. de pintura, você tem que ter a fita crepe. Porque ela deixa Tá. alinhado o acabamento, E né? aí Então, você delimita a área que você quer fazer. isso não borra as paredes laterais, ótimo. né, o teto. Então eu usei aqui na minha parede uma fita crepe e a primeira etapa é usar um primer acrílico. Tá. Aqui, Camila, eu estou usando ferramentas menores por conta da nossa parede e eu vou usar um primer acrílico que também é conhecido como selador. Você tira o excesso, né? O selador, ele vem quase pronto para uso. Você Tá. só dilui 3% de água. 3%. Sim. Tá. O selador você aplica com um rolo de espuma, como esse que eu estou usando. Na ou- parede pode usar um rolo maior, então. Sim, o recomendado é usar o tradicional, aquele de 23 centímetros. Certo. Aqui eu estou usando o menor por conta realmente da nossa parede. Da tela, né? Pequenininho. Isso. Tá bom. Então, como se trata de um fundo selador, eu posso fazer movimentos horizontais e movimentos verticais. Tá. Até porque, quando você está fazendo uma pintura convencional, o ideal é fazer esse movimento para não deixar marcas, né, na parede. Como é um fundo, isso não importa. Eu vou aplicar uma demão em toda a minha parede Tá. e vou deixar secar em aproximadamente 4 horas. Tá. 4 horas secando, mantenho a fita, não preciso tirar. Vamos economizar, né, na parte de materiais. Certo. Então- E posso usar em qualquer tipo de parede? Por exemplo, se for um drywall ou uma parede mesmo que está em casa, ela precisa de uma preparação antes? A parede, ela deve estar, no caso das texturas, dessa proposta que nós vamos ensinar, ela estando a partir do reboco desempenado fino, você já pode entrar com esse efeito. Tá. E olha só, você vai estar economizando, porque você elimina outras etapas. Economiza. Economiza, é verdade. E ela É só não verdade. pode estar com problemas de infiltração, bolor, aí você tem que tratar, né? A parede, Isso sempre, né? a parede tem que estar em perfeito estado. Tá. Ah, e já tem o passo a passo, já tá pronto aquque para ficar mais fácil de entender. Esse já passou todo o primer. Sim, Já ele tá já seco. está com uma demão de primer acrílico. De um dia para o outro seca. 4 horinhas 4 já está no horinhas? ponto Tá. já de secagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, novamente, se a fita estiver solta, eu recoloco, né? Porque eu preciso proteger as paredes laterais. Tá. Então, eu vou entrar com a massa, que é onde Ah. cria aquela rusticidade. Que dá aquele efeito da textura da pintura. Muito legal, tá? Então, eu usei uma desempenadeira com pontas curvadas, que é melhor para trabalhar, e uma espátula. Isso. E ela tem uma coloração, essa coloração da massa é natural? Sim. Já vem assim, já vem Boa, pronta? boa pergunta. Quando você está trabalhando com um efeito texturizado, você aplica um selador na cor da massa. Isso é o padrão. Tá. Mas, como se trata de um efeito decorativo, mais à frente eu vou te explicar o porquê o selador marrom. Porque normalmente seria massa na cor do primer, Tá. do selador. Então aqui a massa, para dar o efeito que eu desejo, né, para chegar àquele resultado da madeira, eu tenho que utilizar essa cor amadeirado. Tá.
Entendi. Então eu vou transportar um pouco da massa para minha desempenadeira. Isso é muito prático. E, aliás, uma perguntinha, né? Você já aplicou uma textura? Me conta. Eu já me aventurei. Já fez? Eu já tentei, já tem um tempo já fazer uma textura na minha parede. E, enfim, deu mais ou menos. A textura deu ficou. Mais ou menos. Ficar bonito, talvez assim, nossa, que lindo que ficou essa parede. Talvez não muito pela falta de prática, não sei, porque eu não tinha estudado muito sobre o assunto. Mas eu já tentei. Mas e não é coisa do outro mundo, vamos combinar. Não, é gostoso demais. Eu acho que, de repente, se você pegar para fazer, torna-se até uma terapia. Na verdade, eu quis inventar um desenho na textura. E aí eu acho que eu me atrapalhei. Mas a textura em si deu certo. Ai, que legal. É gostoso demais fazer isso. Bom, aqui, Camila, o que eu tô fazendo? Eu tô desempenando a massa. Tá. Esse processo que eu estou fazendo é desempenar. Certo. O desempenar, eu posso trabalhar movimentos, distribuir de forma aleatória. Sim. Sem muito... Precisa de um sentido definido e tal. Então, olha, sempre transportando. E tem uma espessura dessa camada? Ela tem que ser mais grossinha, mais fininha? Vai depender um pouquinho da proposta que você quer aplicar. Se você quer um efeito, uma madeira rústica, aí é legal você trabalhar uma espessura mais grossa. Se você quer uma madeira não tão assim, com tanto relevo, uma espessura de mais ou menos 1 milímetro, 1,2 milímetros. Você desempenou, você vai distribuir a massa. Se você achar que tem muita massa na sua superfície, você tira o excesso. Tá. Então, olha, até aqui não tem segredo, certo? Não, tá tranquilíssimo. Tranquilo. Você remove o excesso, volta para a embalagem, para que a sua desempenadeira esteja, né, sempre limpinha. Limpinha. O que eu vou fazer? Eu vou criar, agora vem o pulo do gato, que é criar o efeito. Então eu vou usar a minha desempenadeira, vou deixar ela na horizontal. Claro que numa parede eu não vou precisar segurar, mas no caso da placa aqui eu preciso. Tá. Então eu vou fazer movimentos para criar aquela... É a primeira etapa, a rusticidade da madeira. Olha, gente, é bem mais simples do que eu imaginei. Falei para você, é muito prático. Falou e disse, é super simples mesmo. Então eu vou fazer em toda a minha parede, que é a primeira, até porque é para tirar, primeiro para tirar as demarcações causadas pela ferramenta, pela desempenadeira. Tá. Depois é a proposta literalmente de criar os veios, a fibra da madeira, né? Então você vai fazer movimentos na horizontal e assim sucessivamente. Tá. Te aconselho a fazer a cada 2 metros, porque a massa ela tende a secar rapidamente. Ah, legal. Então, se você pensar assim, eu vou desempenar a massa em toda uma parede de 5 metros de largura e voltar para fazer o efeito, aí ela já secou. Quando você chegar no final, já está secando e aí pode ser que não dê o efeito. Então, fazer por partes. Isso, a cada 2 metros você para e cria o efeito. E eu posso utilizar também áreas externas? Sim, deve, porque a proposta desse efeito é para você economizar na etapa, né, do acabamento, você proteger a parede, né? Não é só um efeito decorativo, você vai proteger, porque esse produto ele é hidrorrepelente, então a água de chuva bate e escorre. Olha, então você protege até a parede das áreas externas com o mesmo material, Sim. Não precisa mudar. Muito Criei bom. a rusticidade da parede, agora eu quero criar uma leve fibra, então eu vou utilizar um pincel convencional e sutilmente, eu não vou apertar como uma pintura, eu vou sutilmente, eu vou alisar a minha superfície, porque ela começa a formar aquelas irregularidades da própria madeira. Então, olha, eu só em pontos isolados, eu não estou alisando ela por inteiro. É bem de leve? Sim, é mais para deixar uma irregularidade, tirar aquela... A marca propriamente dita da desempenadeira. Porque tudo que é natural tem essa irregularidade que é o que traz a beleza, né? Justamente. A beleza da madeira é justamente isso, ela não ser uniforme, ela ter esses detalhezinhos, né? E aí quanto mais a gente conseguir reproduzir, mais bonito fica. O nó.
super simples também. Tá. Aqui eu tô trocando de pincéis, mas você pode fazer sempre com o mesmo, fica a seu critério. Eu aqui procurei usar um pincelzinho um pouquinho mais estreito para fazer o nó. Veja como o nó é simples, Camila. Eu vou pressionar na massa e vou circular. Olha só. Formei o nó. Segredo. Simples assim. Para eu fazer... Muito legal. Você viu que ali tem trincas na madeira, né? Você pode desgastar aqui o cantinho, dar aquele efeito de madeira desgastada. Tá, tirar umas lasquinhas. Isso, Tá. que dá aquele efeito de madeira de demolição. Ou fazer uma trinca, né? Como que eu faço a trinca? Eu pressiono a própria espátula, começo a riscar sutilmente e dou uma deitadinha nela para abrir maior a trinca. Pra ela ficar irregular. Isso. E é por isso que o primer que você passou mais escuro... danadinha, sabe tudo. Justamente, o primer, ele realmente realça. Tá. Eu acho que você é expert em textura, hein? Você Não, tá me enrolando. Não, não sou não. Não sou não. A vantagem de trabalhar com primer numa cor mais escura, além de mostrar, facilita também no acabamento. Tá. Porque aqui o que eu fiz? Antes de colocar a fita, né? Outra dica, meça a parede, a altura dela, porque você vai fazer demarcações. Eu usei uma régua, Tá. um lápis e fiz demarcações. Normalmente uma madeira tem em média 20, 23 centímetros, você faz a demarcação. Seriam lâminas de 20 centímetros de madeira. Sim, Tá. sim. Você faz a sua paginação, as trincas, os veios que você desejar. E aí você observa, a massa ela tem que estar no ponto de secagem, que é o quê? Você coloca o dedo, ela não grudou, aí tá na hora secou. Como eu estava te falando, Camila, você observa se a massa já está semi-seca. Se estiver, você vem com uma chave de fenda ou um formão. Tá. Não precisa pressionar, porque a massa vai estar semi-mole. Utiliza uma régua, que é usada em obra. Então você posiciona nas suas demarcações e movimenta, né? Você remove o excesso e cria o vinco. Ah, entendi. Certo? Então O essa friso. demarcação aqui você remove com essa chave. É só ir com a régua. Sutilmente. E aí mostra, né, o porquê, a razão pela qual nós usamos um primer. Maravilhoso. Aqui eu já dei uma demão, né? Eu usei uma cor amêndoa. Agora eu vou ensinar para você como aplicar o reagente. O reagente é o produto onde realmente acontece a mágica, cria-se o efeito. Então, olha, com o pincel você distribui. Se você achar que para dar esse efeito de intenso e suave, você vem com um borrifador com água, borrifa água em sua parede, uma camada pequena, né? Pouca coisa para não escorrer por toda ela. Então você pode administrar essa cor, a realidade, olha só, como que fica a fibra misturada com o reagente. Então se você acha que não está deslizando o pincel, vai borrifando a água. Sim. Se você preferir usar um recipiente com água, você pode mergulhar o pincel, mergulha na água e vai para a parede. Tá? Isso é muito particular. Você põe alguma tonalidade mais escura aí para fazer esse degradê? Não, é só ir trabalhando com a água que vai dando esse efeito de claro e escuro, esse degradê. Isso. Entendi. Aqui, nessa de baixo, nessa madeira do meio, eu usei a cor amêndoa. Tá. E aqui eu tô usando o carvalho para dar aquela contrastada, né? Para não dar a impressão que foi feito tudo da mesma cor, certinha. Todas as peças iguais, até porque naturalmente não é. Tem que ter a irregularidade. Tem que ter essa regularidade. E aqui eu termino a parede. No entanto, para dar ênfase ao friso, os vãos, dar mais realidade, eu usei o reagente na cor canela preta. Então o que eu faço? Eu uso um pincelzinho mais fino. Bem fininho. Bem fininho. Você consegue mostrar aqui, olha. Nessa ranhura que nós abrimos com a espátula, eu dou uma mergulhadinha. Se eu for pintar, ele vai ficar dantesco. Então o que eu faço? Dei uma mergulhada e eu puxo puxo com a trincha e ele vai, olha só, a mágica acontecendo. Sensacional. Aí essa brechinha que você abriu da parede, você também vem, dá um destaquezinho. Sim, com o próprio canela preta e volta com o reagente carvalho e distribui. Simples.
muito simples, Ângela. Não é? Você não pode mudar uma parede. Pensa uma parede com TV, Pode mudar a cabeceira da sua cama, que vai ficar lindo também. Na sua sala, faz essa parede, coloca uma planta ali que fica a coisa mais linda também. Maravilhoso. Nossa, demais essa técnica. Incrível mesmo, achei lindo. Aliás, todos os trabalhos que você trouxe aqui também, tem outros efeitos. Olha, para você saber mais sobre o trabalho da Ângela Ferraz, que é designer, tem o site para você, olha, texturaecia.com.br, é isso, né? Isso mesmo. texturaecia.com.br. Lá tem fotos, tem dicas, tem um monte de coisa Sim. para vocês. Então tá bom, muito obrigada, Ângela, arrasou. Eu que agradeço. Lindo demais. Obrigada. Que dica especial para deixar sua casa mais bonita. Até a próxima, obrigada. Até.